Bom dia, gente linda de Praia Grande. Bem, mais um pouquinho de aula de arte que vocês podem usar os conhecimentos para praticar aí. Claro que, como eu disse, se Deus quiser, vou estar aí em breve, se Deus quiser, com vocês. Mas isso já vai ajudar muito. Lembra as mandalas que eu ensinei a vocês, que pareciam muito simples, muito fáceis? Eu tenho certeza que de lá para cá, vocês olhando a internet, vendo painéis na internet, até mesmo vendo em alguma loja uma mandala, vocês começaram a associar a técnica simples que eu dei a vocês a elas. E aí começou a dar aquela vontadinha de também, usando a técnica, usar a sua criatividade e fazer as suas próprias. Mesmo porque em algumas lojas existem mandalas caríssimas, não é? A média de uma mandala grande e bem feita numa boa loja é no mínimo de 3.000 e pouco para cima. Então é uma peça que vai valorizar, de repente, seu imóvel até na hora de vender. Mas hoje eu vou continuar mais ou menos aquele assunto que eu fiz no vídeo passado, que foi a respeito de aquarelas, né? Da tinta fluida e de trabalhos mais no sentido da abstração, ainda que não como um próprio Rotico dizia, o trabalho dele não era abstração, porque ele estava pautado também em formas geométricas, né? Então ele não se considerava um abstracionista. Mas existe aquela história, tecnicamente até a Mona Lisa é uma abstração, até o realismo é uma abstração, porque desde o momento que um quadro não é uma coisa real, ele foi pintado, você analisou as formas para criar aquilo, já passou por uma abstração, não é? Então, realmente, esse termo abstração é uma coisa que eu também não gosto. Eu gosto mais de usar o figurativo e o não figurativo, não é? Que se enquadra mais em Wassily Kandinsky. O Wassily Kandinsky, ele se enquadrava no não figurativo, porque os quadros dele, as obras dele, não significavam nada para ele. Ele atribuía, inclusive, a sinfonias musicais, não é? Aos poucos, vocês vão não só aprendendo conceitos, que são coisas como os meridianos, né, os paralelos e meridianos da Terra, são conceitos dados. E vão fazendo algo melhor, sentindo as coisas, né? Em vez de se prenderem a conceitos, vocês vão aprender a sentir. Melhor do que você perceber a grama debaixo dos teus pés descalços é você pôr o pé descalço na grama, né? Não há como explicar, não há como dizer. Nada como a própria experiência. E esse é o meu método de dizer as coisas, de ensinar, né? Eu acho que esse é o verdadeiro método de um artista propriamente dito, passar aquilo que sente e que faz, né? E que pensa. Então, hoje eu vou falar dos materiais. Aquela aula que eu dei de arte
de aquarela e de tinta fluida, e não é propriamente só de aquarela, de aguada, mas de qualquer pigmento líquido. Você pode usar qualquer pigmento líquido. E principalmente quem vai trabalhar para dar aula à criança, é muito interessante, inclusive elas gostam, acham ótimas essas novidades, essas coisas, eles mesmos aprenderem a fazer as tintas não tóxicas deles, não é usar essas tintas não tóxicas, é muito bom. E isso é bom não só para a criança, como para a gente, né? Não usar tinta tóxica. Então, hoje eu vou falar de umas tintas que você pode tirar de dentro da sua própria cozinha, não é? E também uma maneira de fazer uma coisa com aspecto de aquarela e até aí sim poder usar aquele papel mais duro que se usa para imprimir texto, que ele é bem durinho, e aí não vai deformar tanto, né? Se você usar isso de uma forma mais leve. Também pode usar, logicamente, no papel de aquarela, mas é mais caro. Então, é o seguinte, vocês vão pegar com boquinha, misturar água e bicarbonato. E vocês vão pegar nesse papel, vão pegar o papel e vocês vão fazer um desenho. Eu costumo botar luz, porque quando você, dependendo da luz que você põe, né, se você puser uma luz em cima, a água brilha mais e você vai ter noção do que você está fazendo. E aí você, naquele papel, tanto você como as crianças, você vai fazer alguns traços, mas alguns traços assim como se fosse uma arte primitiva, umas coisas geométricas, alguma coisa meio indígena, uma coisa mais aleatória, assim, que não precise ser tão precisa, até mesmo que muitos de vocês não sabem ainda firmar o traço. E aí, numa outra cumbuquinha, vocês vão colocar água com curcuma. Curcuma, essa curcuma de cozinha também, esse tempero curcuma, né? E aí vocês vão depois passar a curcuma em cima do lugar onde vocês pintaram com bicarbonato, já deve estar seco. Quando vocês passarem a aguada com curcuma, aí vai se dar o milagre que as crianças adoram também e os adultos também. Porque aquilo que você pintou vai ficar num tom terra mais escuro. E aquilo que você não pintou com a água e bicarbonato vai ficar mais amarelado, né? Claro que vai mudar a cor de acordo com a quantidade de curcuma que você colocar na aguada. Outra coisa que você pode usar e que é muito interessante é fazer a tinta da aquarela em casa. Por exemplo, você fez feijão preto, você botou de molho feijão preto, aquela tinta, aí você coloca o feijão preto de molho de um dia para o outro para fazer seu feijão, e aquela tinta escura do feijão preto que sobrou é uma ótima tinta para aquarela, para fazer aquarela. Se você acrescentar aquela tinta limão, ele vai mudar de cor, você vai ter duas cores. Quando você cozinha beterraba, você também pode cozinhar em pouca água e o líquido da beterraba vai servir para vocês fazerem aquarelas e vocês fazerem desenho. Como eu costumo muito também fazer trabalho só com as linhas, só com o entorno, tem trabalhos, principalmente se você for fazer um índio todo tatuado e tiver muitas formas geométricas, dependendo, não no fundo branco, mas no fundo bege, vai dar um efeito muito interessante. Então,
Desde já eu já dei algumas dicas de como fazer pigmentos, né? Não só comprar a aquarela, mesmo porque muitas aquarelas não são boas, não dão o mesmo efeito que às vezes uma aquarela feita com um material assim dá, né? Crianças adoram, eu também adoro, né? Eu exploro muito isso, né? Principalmente no outono, quando eu quero. Então eu uso também muita anilina, né? A anilina também, em vez de ficar comprando aquarelas caríssimas, eu uso anilina mesmo, anilina. E dá efeitos maravilhosos. E uma outra tinta que eu faço, que vocês vão gostar muito, vocês peguem aquela cola PVC e ponham 50% de óleo e vocês comprem aquela tinta xadrez e vocês misturem ali. Então, peguem vários potes, distribuem vários potes, misturam aquela tinta em pó xadrez e lembrando que o verde é mais forte, você faz misturando o azul da tinta xadrez com o amarelo. E aí vai dar um verde bem mais forte. Aí você vai ter dois verdes, aquele que vende já pronto e aquele que você faz juntando o azul com o amarelo, não é? E tem outra coisa, sabe aquela tinta que vende para fazer biscoito, né? Para fazer macarrão? Aquela tinta, você misturando com tinta guache, também você faz tinta de várias cores. Existe uma tinta guache que não é tóxica. Então, principalmente para criança, vocês pegarem essa tinta que colocam até no doce, né? Essas tintas que existem muitas cores, é variadíssima a paleta desses corantes de alimentos e vocês vão ter misturado no guache antialérgico, antitóxico, todas as cores que você quiser, de uma paleta muito maior do que você encontra aí para comprar no guache.